Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro com o Senhor, onde nós iremos edificar a nossa fé, buscar a face do Senhor Jesus, agradecer a Ele por mais um dia, pelas suas infinitas misericórdias e por tudo aquilo que Ele é e faz na nossa história. Glorifico a Deus pela sua vida, que reservou esse tempinho, este momento, para vir juntamente conosco buscar a face do Senhor Jesus. Que o Senhor ele lhe abençoe poderosamente. Deixa eu deixar uma boa noite aqui. E a paz do Senhor, para quem está no bate-papo, Flávia. Boa noite, a paz do Senhor. Está aqui também, deixa eu ver, Deus, olha só, também está aqui. Jesus me ama, a paz do Senhor, missionária Natália, a paz do Senhor, que Deus lhe abençoe poderosamente. Andréa Batista, fica na paz de Cristo também. Glória a Deus, queridos. Vamos edificar a nossa fé através da palavra do Senhor, através daquilo que o Senhor colocou em nosso coração, através da porção da palavra, para que possamos prosseguir renovados, restaurados, fortalecidos, edificados, alimentados por aquilo que sai da boca de Deus? Vamos lá. Se você pode, pega a tua Bíblia, abre em 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 14. Olha só. 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 14. Deus tem uma palavra para o teu coração. Descansa nele, ele está te vendo sim. Ele está te contemplando sim. E pode ter certeza que ele também já está agindo. Nós temos que aprender a descansar no Senhor, a confiar em Deus e o mais ele fará. 2 Reis, capítulo de número 6 e versículo de número 14. A nossa leitura bíblica da noite aqui está. Vamos fazer a leitura. Assim diz a palavra de Deus. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Olha só o que a palavra de Deus está nos relatando. Primeiramente, nós vamos entender que este contexto ele começa a ser relatado a partir do verso de número 8 do segundo livro de Reis, do capítulo de número 6. E nós vamos perceber que o versículo de número 8 diz exatamente assim: e o rei da Síria fazia guerra a Israel. A primeira coisa que a gente vai perceber neste contexto é que havia um clima de guerra. Um clima de guerra partindo da parte do rei da Síria. Este, por sua vez, era inimigo de Israel. E ele estava tramando contra o povo de Deus. Ele estava projetando contra o seu exército, para que assim ele viesse a ver o povo de Deus perecer diante dos seus olhos. Mas olha só o interessante. A Bíblia nos diz que ele estava tramando, ele estava projetando contra o povo de Israel. Mas sabe o que acontecia? A Bíblia diz que quando ele tramava contra o povo de Israel, quando ele tramava contra o exército de Israel, de repente, o Senhor falava com o seu profeta, que neste tempo era o profeta Eliseu. Eliseu ia lá no rei de Israel e dizia: não passe por tal lugar, não passe por este lugar. E ele apontava exatamente onde estavam as ciladas do inimigo. Ele apontava onde estavam as armadilhas do adversário. O que é que acontecia? O rei de Israel evitava passar pelas ciladas, pelas armadilhas. Olha só a importância de você dar ouvido para aquilo que o Senhor te fala. Olha só a importância de atentarmos para a palavra de Deus.
Sabe por quê? Porque se nós meditarmos na palavra, se nós recebermos direcionamento do Senhor, nós não iremos cair nas armadilhas e nem nas ciladas do inimigo. Porque o Senhor irá nos direcionar. Assim como Deus, através do profeta de Eliseu, o profeta chamado Eliseu, não era pego pelas tramas e armadilhas que o adversário para ele fazia. Olha só o que é que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que isso começou a incomodar o rei da Síria. Sabe por quê? Porque tudo que ele projetava era frustrado. Toda armadilha que ele montava era frustrada, a ponto da Bíblia chegar a nos dizer, olha só, o versículo de número 10 diz assim: pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar ali, não uma nem duas vezes. Ou seja, toda vez que o inimigo levantava para destruir, para tramar, para levantar suas armadilhas, suas ciladas, o rei de Israel não passava por lá, porque ele tinha direcionamento dada pela boca do profeta Eliseu. Ou seja, o Senhor, usando do seu canal, dava a entender e a conhecer os planos do inimigo. Aí a Bíblia nos diz que o rei da Síria, quando percebeu que tudo que ele fazia era frustrado, todo o plano dele caía por terra, toda a armadilha, nenhuma prevalecia contra o rei de Israel, ele chamou os seus servos. E a Bíblia diz que ele perguntou, ele começou a falar, olha só, quem de nós, olha só, versículo de número 11, capítulo 6 do segundo livro de Reis. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria e chamou os servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ou seja, ele ficou tão perturbado com aquela situação por entender que tudo que ele fazia era frustrado, todo o projeto dele era frustrado, toda armadilha contra o povo de Deus era frustrada, que ele chegou a pensar que dentro do seu exército tinha algum informante. Ele chegou a pensar que dentro do seu reino tinha alguém que levava a informação lá para o exército de Israel. Mas sabe o que é interessante? Quem estava informando o rei de Israel não era o homem, era o próprio Deus. Porque só Deus ele sabe o que passa dentro do coração. Só Deus ele consegue ver antecipadamente. Só Deus ele conhece os projetos que são feitos em oculto contra nós. E quem estava revelando para o rei de Israel não era o homem estava sendo usado, mas quem estava anunciando era o próprio Deus. Sabe por quê? Porque Deus ele não é pego de surpresa. Quando o inimigo ele começa a tramar, Deus ele já sabe qual será o próximo passo. Quando o inimigo se levanta, Deus já sabe o que ele vai investir. Você nunca vai encontrar o meu e o teu Deus pego de surpresa por ninguém. Você nunca vai observar Deus sendo pego de surpresa por nada. Porque o meu e o teu Deus ele conhece todas as coisas. Olha só, a Bíblia diz que isso incomodou tanto o adversário que ele pensou que tinha alguém levando informação. Olha só o que é que Deus ele manda lhe dizer. O Senhor é aquele que conhece o que está no profundo do coração. Ele conhece o escondido, ele conhece o oculto, ele sabe aquilo que os olhos não conseguem contemplar. E é por isso que neste momento ele manda dizer: descansa. Porque assim como o projeto do adversário contra a vida do povo de Israel era frustrado, era posto por terra, sempre que ele tramava alguma coisa, o Senhor ele manda dizer que na tua vida não é diferente. Ele também frustra os projetos do inimigo. Ele também desfaz as armadilhas de Satanás. Ele põe por terra toda a cilada armada contra você e a tua casa. A Bíblia nos diz que quando ele começa a se perguntar quem é que está levando informação para o outro rei, quem é que está anunciando ao rei de Israel onde eu colocarei a armadilha, onde eu tramei a cilada? A Bíblia diz, observe só o versículo de número 12, a Bíblia diz: e disse um dos servos: não, ó rei meu, mas o profeta Eliseu,
este que está em Israel, a fazer saber o rei de Israel as palavras que tu fala na tua câmara de dormir. Olha só, até o servo do adversário sabia que aquilo que ele estava tramando em oculto estava sendo revelado pela boca do profeta, porque Deus estava falando. Olha só o que é que Deus ele manda lhe dizer, não te preocupa não. Deus ele traz às claras aquilo que está em oculto. Deus ele traz à vista de todos aquilo que estão tramando nas recâmaras, aquilo que estão tramando nas câmaras de dormir, aquilo que estão fazendo às escondidas. O teu Deus ele não te deixa ser enganado. O teu Deus ele não te deixa ser envergonhado. Assim como o Senhor, ele trazia à tona tudo aquilo que estava sendo tramado e oculto para desfazer os projetos do adversário na tua vida, não é diferente. Deus, ele traz à tona tudo aquilo que o inimigo está tentando, tramando, armando contra você em oculto. Só para que o Senhor possa desfazer diante dos olhos dele aquilo que ele mesmo estava tramando para te destruir. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a partir de agora o rei da Síria fica ciente de que não era homem que estava anunciando seus projetos. Não era homem que estava frustrando as suas armadilhas, mas era o profeta com direcionamento de Deus, ou seja, era o próprio Deus que assim estava fazendo. E a Bíblia diz que neste momento ele ficou tão irado com o profeta, ele ficou tão indignado com aquilo que Eliseu estava fazendo, que observe só o versículo de número 14. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o rei da Síria descobriu onde o profeta estava e tramou a sua morte. Versículo de número 14 foi a leitura da nossa noite. Olha só. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Observe só, o profeta agora estava sendo perseguido, sabe por quê? Porque ele estava desfazendo os projetos do adversário. O profeta agora estava sendo perseguido porque ele estava sendo boca de Deus no meio do povo de Israel. O profeta agora estava sendo perseguido porque ele estava dando livramento aos seus por intermédio da palavra do Senhor. Olha só o que Deus ele manda dizer para você, que talvez está aí passando perseguição e não está entendendo nada. Está passando aí perseguição e está perguntando para o Senhor, Deus, o que é que está acontecendo? Sabe por que o inimigo está investindo contra a tua vida? Sabe por que ele está se levantando contra o teu ministério, se levantando contra você? É porque ele sabe que você é instrumento de Deus neste lugar. Ele sabe que Deus está dando livramento a muita gente debaixo do teu teto porque os teus joelhos estão sendo dobrados. Ele sabe que tem muita gente que ainda não desceu à sepultura porque tu tá cobrindo com oração e tá clamando por misericórdia e tá dizendo, Deus, dá livramento, não deixa morrer, não deixa perecer, porque esta pessoa eu ponho nas tuas mãos e Deus, ele tem cuidado. É por isso que você tá passando perseguição e luta tremenda. Porque o inimigo sabe que dentro desta casa você é boca de Deus. O inimigo sabe que lá naquele lugar você é boca de Deus. É por isso que quando você está descansando durante a noite, sabe? Aquele momento que você está desapercebido, de repente quando você se depara, os carros e os cavaleiros do inimigo já estão ao teu redor. Ou seja, a língua caluniadora já tem se levantado. Os afrontadores já estão de pé. Os difamadores já têm espalhado as suas mentiras. E você, quando olha, a coisa já está acontecendo. O inimigo tem investido porque sabe que você é canal de Deus. Então isso não é motivo para estar entristecido, não é motivo para estar alegre. Porque se o inimigo está investido contra a tua vida é porque sabe que você é instrumento do Senhor dentro desta casa. Porque Deus vai fazer uma grande obra através de você. Vai fazer uma grande obra através do teu trabalho, através das tuas palavras, através do teu evangelismo neste lugar. E é por isso que você não pode se intimidar. É por isso que você não pode parar. É por isso que você não pode baixar a cabeça diante das lutas. Porque você está numa grande obra. Quando é que você vai entender isso? Quando é que você vai entender que está em uma grande obra? E sempre que nós nos encontramos em uma grande obra, tem levante de Satanás.
Sempre que nós nos encontramos em uma grande obra, tem levante do inimigo. Você lembra onde é que estava Neemias quando Sanbalate e Tobias mandou chamar? A Bíblia diz que ele estava reconstruindo os muros. A Bíblia diz que ele estava trabalhando. A Bíblia diz que ele estava em uma grande obra, quando de repente o inimigo lhe mandou chamar. E sabe o que é que aconteceu? Ele não desceu para confrontar o inimigo, não. Ele continuou trabalhando, porque ele não podia deixar a sua obra para trás. Ele só abriu a boca e disse: não posso ir convosco, porque estou em uma grande obra e não posso parar. E é isso que Deus ele manda dizer para você neste momento. Você está em uma grande obra. Então não para discutir com o inimigo. Não para responder às afrontas. Não para pagar a mesma moeda, não. Neste momento você tem que se levantar e prosseguir na obra que você está fazendo. Com a certeza que não é tempo de parar. Com a certeza que você não pode se deter. Com a certeza que você não pode retroceder. Olha só o que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que quando o profeta Eliseu estava na sua casa, descansando durante a noite, o rei da Síria mandou seus cavalos com cavaleiros e um grande exército. Sabe para quê? Para destruir Eliseu. Ele queria Eliseu. Ele queria que conduzissem Eliseu até a sua presença, porque ele queria destruir Eliseu. Porque Eliseu, ele estava atrapalhando o negócio. É por isso que o inimigo ele tenta te destruir. Você está atrapalhando os projetos dele. Ele tinha muito projeto sobre a tua casa, mas de repente tu dobrou o joelho e o projeto do inimigo foi rasgado. Ele tinha muito projeto no teu casamento, mas de repente você começou a clamar e o projeto foi rasgado. Ele tinha muito projeto no teu ministério, mas você começou a se consagrar a Deus e o projeto do inimigo foi rasgado. É por isso que ele está incomodado com a tua vida e tem mandado cavalos, tem mandado carros, tem mandado cavaleiros, tem mandado um grande exército só para tentar te destruir. Porque ele sabe que você está atrapalhando o projeto dele, mas trabalhando em uma grande obra que é do Senhor. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que agora a casa de Eliseu está cercada. A casa de Eliseu está cercada pelo exército inimigo. A Bíblia nos relata que de manhã cedinho, olha só, versículo 14, e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo. Olha só o que a Bíblia diz. Se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? A Bíblia diz que o moço de Eliseu se levantou cedo. E a primeira coisa que ele contemplou foi aquela casa cercada. Cercada por um grande exército, cercada por carros, cercada por cavalos. Ou seja, o que ele contemplou foi um povo preparado para a guerra. O que ele contemplou foi o exército inimigo de pé, pronto para lhes destruir. E naquela hora ele se inquietou, naquela hora ele se atemorizou e ele começou a perguntar: meu Senhor, o que é que nós vamos fazer neste negócio? Sabe o que é interessante? Diante do cerco que o inimigo tinha feito contra Eliseu, a Bíblia diz que, versículo 16, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. O moço de Eliseu ficou atemorizado quando viu o exército do inimigo de pé. O moço de Eliseu ficou com medo quando viu os cavalos e os carros cercando a sua casa. O moço de Eliseu ficou atemorizado dentro daquela situação. Talvez tenha pessoas que estão me ouvindo neste momento, que estão ouvindo a palavra de Deus, e você estava atemorizado, porque o exército do inimigo se levantou contra a tua vida. A fúria de Satanás é grande contra a tua casa, e de repente quando você viu tudo aquilo acontecendo, o teu coração sentiu medo, o teu coração estremeceu. Mas é nessa hora que você precisa ter a mesma visão que Eliseu tinha. A Bíblia diz que o moço dele estava amedrontado. Mas Eliseu olhou para ele e disse: não temas,
porque mais são os que estão conosco do que o que está com ele. Eliseu, ele tinha certeza que maior era aqueles que mais numerosos eram aqueles que estavam com ele do que aqueles que estavam do lado do exército do inimigo. Olha só o que a Bíblia diz. Versículo de número 16. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Observe só, o moço de Eliseu estava amedrontado. E a Bíblia diz que Eliseu olhou para ele e falou: não temas, meu filho, mais são os que estão conosco do que o que está com eles. Olha só o que Deus ele manda lhe dizer neste momento: não temas diante da fúria do inimigo. Não tema diante da fúria do adversário. Não tema diante desse exército que se levantou, porque mais são aqueles que estão contigo do que o que estão com eles. Descansa o teu coração. A Bíblia diz que é para trazer uma tranquilidade maior para o coração daquele moço que estava atemorizado. A Bíblia diz que Eliseu naquele momento orou e disse: Senhor, abre os olhos dele para que ele possa contemplar. E quando os olhos daquele homem se abriu, ele contemplou um monte cercado por cavalos, cavaleiros, carros de fogo em redor de Eliseu. E ele entendeu que se o inimigo tinha o seu exército, o Senhor também tinha mandado reforço. Se o inimigo tinha os seus, Deus também tinha os dele. Ei, você está achando que o Senhor está te permitindo entrar nesta guerra despreparado? Você está pensando que Deus está te permitindo entrar nesta batalha de qualquer jeito? É aí que você se engana. Se você está achando grande o exército do inimigo, se você, os teus olhos sejam abertos e você contemple. Naquele momento, seus olhos se abriram e ele conseguiu contemplar o exército que Deus havia mandado. Olha só o que é que o Senhor ele manda dizer para você neste momento. Você não entrou nesta batalha sozinho, não. Você não entrou nesta peleja sozinha, não. Tem reforço contigo. Tem um exército celestial contigo. Tem anjos ao teu redor. Tem carros de fogo nesta batalha. E ainda que você pense que o exército inimigo é grande, muito maior é o exército que Deus mandou para te dar vitória. Então descansa o teu coração e não te atemoriza diante deles. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que agora o moço de Eliseu estava tranquilizado, porque ele viu que maior era o número que estava com ele do que o número que estava com o inimigo. Ele viu que ele não estava sozinho naquela peleja. Ele viu que eles não estavam desamparados naquela guerra. Porém, a Bíblia também diz que depois que o moço de Eliseu foi tranquilizado, Eliseu tomou um segundo passo. Afinal de contas, aquele exército estava ali para lhe destruir. Afinal de contas, o intuito daquele exército era destruir o profeta, para que ele não viesse mais atrapalhar os seus planos. Aí sabe o que é que aconteceu? A Bíblia nos relata que naquele momento Eliseu orou, mas desta vez ele orou para que o Senhor cegasse os olhos dos seus inimigos e ele não pudesse reconhecer Eliseu. Olha só o que é que Deus ele manda dizer para você. O Senhor, quando ele quer nos dar vitória, ele cega até os olhos do inimigo. O Senhor cega até aqueles que estão nos olhando para nos destruir, que está até olhando, buscando o nosso mal, que está nos olhando para buscar a nossa humilhação, a nossa vergonha. Quando Deus quer dar vitória até o inimigo, ele cega para que nós possamos passar e ter vitória nessa situação. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que agora Eliseu ele ora para que Deus cegue os olhos do inimigo, ele não reconheça ele. E naquele momento que o inimigo estava cego, ele não estava reconhecendo Eliseu. A Bíblia nos relata que Eliseu chegou até eles e disse: não é esta a cidade, muito menos esta a casa. Eu vou lhe levar onde o profeta está. E a Bíblia nos diz que ele chama todo o exército e leva para dentro de Samaria.
Observe só, a Bíblia diz que eles os guia até Samaria. Só que Samaria era exatamente a capital onde estava reunido o exército do rei de Israel. Olha só, a Bíblia diz que o Senhor permitiu que Eliseu conduzisse o exército inimigo para dentro do território onde estava o exército de Israel. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Para lhe dar vitória, Deus segue até o inimigo. O Senhor faz errar até o caminho. Sabe aquela pessoa que está vindo contra a tua vida vai começar a errar o caminho da tua casa. Sabe aquela pessoa que se levanta para tentar te humilhar vai começar a errar o caminho da tua história. Sabe aquela pessoa que vem para tentar te destruir? Deus vai começar a fazer essa pessoa errar o caminho. A Bíblia diz que eles foram conduzidos, eles saíram diante da casa de Eliseu e foram lá para Samaria. Porque assim Deus permitiu. E a Bíblia nos relata, observe só, que quando o rei de Israel viu o exército da Síria dentro do seu território, ele queria destruir. Porém, o profeta disse, não, esse aqui você não vai poder destruir porque não foi você que os capturou. Isso aqui eu trouxe. E nós vamos fazer diferente. Você vai dar água e pão para eles e vai deixar eles irem embora. Observe só o que é que acontece. A Bíblia diz que quando o exército ele retorna lá para o lugar da onde eles saíram, lá para a Síria, veja o versículo de número 23. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, olha só, e os despediu e foram para o seu senhor. E não entraram mais as tropas de Ciro na terra de Israel. O que Deus estava fazendo era algo muito maior. Imagine se o rei de Israel tivesse destruído aquelas tropas, com certeza uma nova guerra se levantaria. Com certeza um novo exército viria para tentar vingar a morte daqueles que ali haviam morrido. Mas o que Deus queria fazer era uma obra completa. O que Deus queria era dar uma vitória completa. Então, às vezes, a gente precisa ter estratégia para a gente alcançar o milagre, para a gente alcançar a vitória. E naquela hora, Eliseu, ele deu estratégia. Ele disse, não vamos derramar sangue. Dê de comer, dê de beber e lhes envie para casa. A Bíblia diz que assim, como ele pediu, foi feito. E sabe o que é que aconteceu? Nunca mais as tropas de Ciro voltou naquele lugar. Nunca mais as tropas dos sírios ali retornaram. Sabe por quê? Porque a obra que Deus ia fazer era completa. Olha só o que é que Deus ele manda dizer para o teu coração, e se você crer, você já toma posse aí do outro lado. A estratégia que Deus ele está te dando é para ter vitória por completo. Talvez tenha pessoas que não estão entendendo o que você está fazendo agora, o que Deus está direcionando na tua vida, porque está acostumada no derramar de sangue, está acostumada a bater boca, está acostumada a ir de frente, está acostumada a responder afronta. Mas a estratégia que Deus está te dando é para ter vitória completa. A Bíblia diz que com essa estratégia que Eliseu lhe deu, nunca mais as tropas dos sírios retornaram. Ou seja, nunca mais eles tiveram problemas com eles. O que Deus vai fazer na tua vida é exatamente isso. Vai dar uma vitória por completo na tua história. O Senhor, ele vai dar a vitória por completa no teu casamento. Vai dar uma vitória por completa na tua família. Então descansa o teu coração e obedeça a estratégia que o Senhor está te entregando. Porque aqueles que hoje vieram buscar a tua destruição, observe só, o exército dos sírios foram buscar a destruição, não somente do profeta, mas do rei de Israel juntamente com todo o seu exército. Ele queria destruir todo aquele povo, ele queria dominar todo aquele povo. Mas o Senhor, usando o seu profeta, lhe deu estratégia e nunca mais eles retornaram. Olha o que que papai lhe manda lhe dizer. Sabe esse problema que está dentro do teu território, tentando te destruir? Deus manda lhe falar que com a estratégia que ele está lhe dando, Deus está lhe dando. Este problema vai ter que bater em retirada para nunca mais voltar. Esta afronta vai ter que bater em retirada para nunca mais voltar. Esta humilhação vai ter que bater em retirada para nunca mais voltar. Então obedeça aquilo que o Senhor está te ordenando. Dobra joelhos,
ora, consagra, busca a face do Senhor, se fortaleça na fé, porque grande será o agir de Deus. Vai ser vitória completa, não vai ser pela metade. O teu Deus, ele não gosta de trabalhar com meus termos. O teu Deus, ele não gosta de trabalhar pela metade. O que ele faz por completo. Então descansa o teu coração, porque o inimigo vai ter que bater em retirada, mas bater em retirada para sempre. Ele vai ter que tirar a mão dele do meio da tua família, mas é tirar a mão dele para sempre. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser extraordinário, vai ser para nunca mais ele pisar nos teus territórios. Vai ser para nunca mais ele entrar na tua casa. Vai ser para nunca mais ele entrar no teu casamento. Vai ser para nunca mais ele entrar na tua história. Então vale a pena obedecer a estratégia de Deus, ainda que nós não estejamos entendendo. E o Senhor, ele nos dá vitória. Amém, queridos? Guarda esta palavra profética no teu coração. Tenho certeza que o Senhor vai fazer algo lindo na tua vida, porque ele é fiel. Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Vamos clamar? Coloca aqui o teu pedido, aqui no bate-papo. Você que está assistindo essa mensagem já gravada, o Senhor, ele é onisciente, onipotente, onipresente. E você vai deixar aqui o teu pedido de oração e tenho certeza que o Senhor irá atender para a glória do nome dele, tá bom? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bendizer, enaltecer o teu santo nome. Paizinho, neste momento nós queremos te agradecer por tudo aquilo que tu tem feito, por tudo aquilo que tu vai fazer, por tudo aquilo que tu é na nossa história. Deus, obrigada por nos sustentar até aqui. Senhor, neste momento eu quero te apresentar cada um que comigo está orando, que talvez como Eliseu, Senhor, está cercado pelo inimigo, está cercado pelo exército do adversário, está vendo cavalos, carros prontos para lhe destruir. Mas assim como Eliseu sabia que ele não estava desamparado naquela batalha, nós também temos esta certeza. E neste momento o Senhor abre os olhos desta pessoa para que ela entenda que não está desamparada, que ela não está sozinha neste campo de batalha, mas assim como o Senhor enviou cavalos e carros de fogo para aquele lugar, para ajudar Eliseu naquela peleja, o Senhor também tem enviado reforço para dentro deste lar. O Senhor tem enviado reforço para dentro deste casamento. O Senhor tem enviado reforço para dentro deste ministério, porque verdadeiramente sozinho essa pessoa não vai conseguir obter vitória. E o Senhor tem dado livramento até aqui. O inimigo só não tem destruído nas suas ciladas e armadilhas, porque o Senhor tem revelado. O Senhor tem dado direcionamento, o Senhor tem livrado, assim como livrou o rei de Israel pela boca do profeta, com direcionamento dos céus. Obrigada, Senhor, porque nós só estamos de pé, porque Tu tem nos sustentado. Deus, neste momento eu quero te pedir, cega os olhos do inimigo para esta casa, assim como Tu cegou os olhos do inimigo para a casa de Eliseu. Eles não conseguiram reconhecer a casa, eles não conseguiram reconhecer a cidade, eles não conseguiram nem sequer reconhecer o próprio profeta que estava diante deles, porque o Senhor o havia cegado. Deus, cega o inimigo diante de nós. Senhor, cega o inimigo diante da nossa casa. Deus, que ele venha errar o caminho quando ele vier para destruir aquilo que é nosso, que ele venha errar o caminho quando ele se levantar para nos envergonhar. Que ele venha errar o caminho quando ele vier com a sua fúria para tentar nos destruir. Nós colocamos a nossa família nas tuas mãos, nós colocamos a nossa casa nas tuas mãos e nós te pedimos, entra com a providência, Senhor. Deus, nós cremos que toda a estratégia que tu tem nos dado não é para dar uma vitória meio termo, não, é para dar uma vitória por completo. Porque assim como os sírios não voltaram mais nos territórios de Israel, nós cremos que o inimigo não vai mais pisar no nosso território, não vai mais pisar na nossa casa, não vai mais pisar no nosso casamento, não vai mais pisar na nossa família, não vai mais pisar no nosso ministério, porque Deus, ele é fiel. Senhor, neste momento eu quero apresentar esta casa que essa pessoa está apresentando, pedindo restituição. Em nome de Jesus, receba restauração na aliança. Receba restauração nesse casamento. Receba restauração nesta família. Para a glória do nome do Senhor Jesus.
Deus, eu quero apresentar esta pessoa que está clamando por alguém que está nos vícios, que está na maldição, Deus. Deus, que está se destruindo cada dia mais, em nome de Jesus, que toda maldição, que todo vício caia por terra. Em nome do Senhor Jesus, que haja liberdade dentro desta casa, haja liberdade nesta família, haja liberdade dentro deste lar. Em nome do Senhor Jesus. Deus, eu quero apresentar essa pessoa que está enferma. Toda enfermidade da cabeça à planta do pé bate em retirada agora. Coloca a tua mão sobre a enfermidade. Essa enfermidade está repreendida em nome de Jesus. Receba cura agora. Na tua carne, no teu sangue, nos teus ossos, nos teus nervos, na tua alma. Receba cura neste momento, que todo caroço comece a secar, caroço no seio, caroço no intestino, caroço no colo do útero, caroço no cérebro, é uma ordem. Todo nódulo desapareça agora, em nome de Jesus, que todo cisto desapareça agora, que todo tumor, benigno ou maligno, comece a secar agora, para a glória do nome do Senhor Jesus. Receba a tua cura aí e te prepara para dar testemunho. Que o Senhor, ele toque neste coração crescido e este coração receba cura agora, em nome de Jesus. Receba cura para estes rins paralisados, receba cura para este intestino que está paralisado, receba cura em nome de Jesus nos teus órgãos internos, para a glória de Deus. Senhor, eu quero apresentar esta pessoa que está clamando por uma porta de emprego, que está clamando, Senhor, pela aposentadoria que ainda não saiu, que está clamando, Senhor Jesus, por uma causa na justiça, que está clamando por providência nos seus celeiros. Em nome de Jesus, eu apresento a tua causa agora. Recebe aí a provisão, recebe a resposta na causa da justiça, recebe aí a reviravolta na tua vida financeira, recebe aí providência nos teus celeiros para a glória de Deus. Em nome de Jesus, recebe aí a tua bênção se você crê. E você já vai dando glória, porque o teu milagre, em nome de Jesus, vai chegar no tempo certo. Se você crê, já toma posse e diz amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus por mais um encontro com Ele que Ele nos permitiu. Obrigada por reservar esse tempo para orar comigo, buscando o Senhor. Compartilhe essa mensagem com alguém, como eu sempre peço. Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus e vai ser a tua vida que o Senhor vai usar. Então compartilhe essa mensagem com alguém. Curte aqui o vídeo, ó, aproveita aí que você está lembrando que eu estou falando. Aí você curte aí o vídeo, tá bom? É muito importante para mim, assim, eu tenho uma noção de quantas pessoas estão recebendo verdadeiramente a palavra de Deus. Muita gente passa aqui, assiste, recebe, ora, mas acaba saindo sem curtir. E a sua curtida aqui no vídeo me anima, me motiva e me faz prosseguir com muita alegria no coração. Então não sai sem curtir o vídeo, tá certo, queridos? Faz a inscrição no canal. Sempre que eu postar um vídeo, sempre que eu entrar ao vivo, você vai ser notificado. Clica no sininho do lado, tá bom? Porque é ele que vai lhe avisar quando houver alguma movimentação aqui no canal, tá bom? Então se inscreve e clica no sininho. Queridos, amanhã, a nossa oração da manhã será às 7h30, tá bom? Amanhã eu explico para vocês porque que a gente vai fazer por um tempo a oração neste período, tá certo? Amanhã de manhã eu explico para vocês direitinho como é que vai funcionar. Mas vai ser só um intervalo de tempo, tá? Vai ser só alguns dias, por força de motivo maior, a gente vai ter que fazer isso e eu vou explicar amanhã, tá bom? Então, 7h30 da manhã, 8h30 para quem tá em horário de verão, eu estou aqui de volta, orando, clamando e edificando a nossa fé através da palavra do Senhor Jesus, tá certo? Beijo grande no coração. Passa lá no canal do Wesley Menezes, adorador, que é o meu esposo. Faz a tua inscrição. Passa lá no meu vlog também e faz a tua inscrição lá, tá bom? Que Deus abençoe. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo.